Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olá, boa tarde. Eu sou a Dona Paz no amor do Senhor Jesus. Eis-me aqui novamente para dar continuidade ao ensino do Salmos 1, em que, como os irmãos sabem, diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e de noite. É sobre a lei do Senhor que nós temos vindo a falar ultimamente, sobre o meditar e andar segundo a lei do Senhor. E nós vimos que Josué foi alguém que seguiu a instrução de Moisés, ensinando o povo a meditar e a ter prazer na lei do Senhor, para que os seus caminhos fossem prósperos. E nós sabemos então, e certamente os irmãos lembram-se, talvez de ver o filme dos 10 Mandamentos, que Moisés foi um homem grandemente, ou seja, poderosamente usado por Deus. Deus falava com Moisés face a face. E nós podemos ver isso em Êxodo 33, verso 11, em que diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se Moisés ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, nós vimos que Josué não deixava nem por um minuto de estar à porta na tenda de Moisés, a aprender com ele, a aprender a ter intimidade com Deus, porque ele sabia que a sua melhor aprendizagem viria de estar com aquele homem de Deus, com aquele homem temente, reverente, que tinha intimidade profunda com Deus. Amém? As instruções que Deus dá a Moisés são para a libertação do povo, para uma direção, para viver um caminho de prosperidade contínua. Podemos dizer que Moisés vivia também em grande intimidade com Deus, por isso ele sabia ouvir Deus e ele sabia instruir o povo de Deus a andar nestes caminhos. E Josué aprendeu, depois que Moisés partiu, Josué aprendeu com ele a seguir a lei do Senhor. Porquê? Porque ele próprio também ouviu de Deus, porque Deus certificou-se que Josué ouvia dele também a instrução que tinha dado a Moisés, que as promessas eram para ele e para o seu povo. Amém? E então nós podemos ver isso em Josué 1, versos 5 e 6, Deus então fala e certifica Josué que estaria com ele. Em Josué 1, 5 e 6 diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então nós vemos que nessa transferência de liderança de Moisés para Josué, Deus mostra que ele quer sempre operar na geração seguinte, que ele não fica ansioso nem sequer preocupado quando o servo seu parte ou quando alguém deixa a sua chamada. Deus vai sempre levantar alguém, mesmo que a gente deixe a sua chamada, Deus levanta alguém para o nosso lugar. Porquê? Porque ele tem pensamentos de bem e não de mal para todo o seu povo. Ele quer que o seu povo desfrute das suas bênçãos. Josué, como os irmãos sabem, ajudava Moisés a liderar o povo, ou deixem-me dizer, ele estava a crescer discípulo. Nós precisamos estar como Josué, ter um coração ensinável, um espírito ensinável, estarmos dispostos a ouvir aqueles que Deus põe sobre nós como liderança. Amém? E estar assim, para poder assim dar continuidade aos planos de Deus. A tradução do grego da palavra do nome Josué é Jesus. Interessante, não é? Jesus. Ou deixem-me assim dizer, podemos ver que alguns feitos de Josué apontavam para a vida de Jesus. Josué foi um
libertador. E liderou o povo de Deus para a terra prometida. Jesus também é o nosso libertador. Foi Ele que nos tirou do reino das trevas, do reino do pecado, e nos transportou para o reino da luz. E uma vez que agora somos livres, é pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, que Ele nos guia para a terra prometida, para as bênçãos e privilégios do plano da redenção. Nós também podemos hoje ser instrumentos, tal como Josué, Moisés, instrumentos de Deus para a libertação, para a ajuda, para cura de alguém, amém? Deus espera que cada um de nós se disponibilize para ser usado por Ele. Deus usa principalmente aqueles que querem ter intimidade com Ele, como aconteceu com estes dois homens. Josué, ao receber a ordem de Deus, ele moveu-se logo, ele marchou logo para a terra prometida. Alguns anos antes, os seus pais tinham desobedecido a Moisés, pois eram um grupo de incrédulos, era um povo israelita incrédulo. Por isso Deus disse a Moisés que eles não entrariam na terra prometida. E nós vemos isso em Números 14, 27. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Neste deserto, diz o verso 29, cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que de entre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Nun. Então, a desobediência fez aquele povo peregrinar no deserto durante 40 anos. A incredulidade, a desobediência pode levar uma pessoa, deixem-me dizer assim, a dormir mais cedo, ou morrer prematuramente. Assim, tendo conhecimento da vontade de Deus, Josué diz, em palavras minhas, ok? Ele diz assim: rapazes, vamos lá, vamos levantar o acampamento. Só temos 3 dias para movermos as nossas perninhas, pois já chega do deserto. Vamos agora entrar na nossa terra prometida. Vejam isso em Josué 1:11. Diz assim: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dava o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Então estas passagens mostram que devemos ter intimidade com Deus e depois andar pela fé, seguindo a direção que Ele nos dá. Pois Deus é galardoador daqueles que o buscam e andam pela fé. Amém? Aqueles que vivem pela fé devem saber que têm que também andar pela fé. Amém? Tem que tomar posse da terra prometida, tal como Josué fez. Josué diz: chega, basta de estar neste lugar. Temos que sair deste lugar. Não fique estagnado no mesmo lugar. Amém? Saia, avance para aquilo que Deus tem para si, porque Deus promete bênção para aquele que se move. Amém? Josué 1:8 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Deus promete-nos uma terra de bênção. Deus promete-nos um lugar de bênção. Vamos nos mover para esse lugar. Já lemos uma escritura anteriormente, umas lições anteriores, que dizia que as bênçãos nos alcançarão. Em Deuteronômio 28:2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então nós vemos que estas bênçãos, elas vão nos alcançar, não somos nós que vamos a correr atrás delas, elas vão nos alcançar se nós ouvirmos e tivermos a obedecer à voz do Senhor. Esta palavra que diz, vos alcançarão, esta palavra alcançar implica que algo nos está a seguir. Em vez das bênçãos virem à nossa frente, volto a dizer, elas vão nos seguir, porque estamos a andar segundo a palavra de Deus, estamos a crer nas promessas de Deus, estamos a aplicar as promessas de Deus na nossa vida, estamos a pisar, deixem-me por assim dizer, o terreno da nossa terra prometida e a tomar posse da nossa herança em Cristo Jesus. Então, como é que é possível receber uma bênção pisando sobre ela? Bom, significa reivindicar a bênção pela fé, tendo a palavra de Deus como verdade absoluta nas nossas vidas e confiando inteiramente em Deus. Ou seja, temos que nos levantar em ousadia e colocar o nosso
pé espiritual, nosso pé da fé espiritual, nas promessas de Deus. Pega as promessas de Deus para aquela área da sua vida que tão necessita. E depois você vai ver as bênçãos de Deus vir ao seu encontro, o favor de Deus, a cura de Deus, a libertação, tudo virá ao seu encontro. Muitas pessoas ficam como que às vezes a tatear, sabem? A tatear ou hesitam a dar passos de fé, porque há situações difíceis de suportar. Claro que há tribulações, claro que nós sabemos que há lutas, que por vezes até são difíceis de suportar. Parece que às vezes até as coisas estão todas a desmoronar à nossa volta, até podemos estar a ver outros até como que a se afundarem, mas se nós colocarmos a nossa confiança inteiramente em Deus, Ele não vai permitir que isso aconteça conosco. Amém? Com Deus podemos colocar os pés em terreno sólido e experimentar e desfrutar das suas bênçãos. Sabem? Uma história, uma pequena história que eu quero compartilhar convosco, que dizia que havia 3 rapazes dentro de um pequeno barco que estavam a pescar lá num lago. Depois de algum tempo, um deles decidiu sair à margem buscar o seu lanche. Ele desceu do barco e logo o outro seguiu. O terceiro ainda ficou algum tempo assim meio indeciso, mas depois resolve seguir. Só que assim que sai do barco, ele começa a se afundar. O primeiro rapaz então vira-se para o outro e diz: acho que nós nos esquecemos de lhe dizer onde estavam as pedras. Sabem, quando nós andamos pela fé, outros à nossa volta podem não saber bem andar por essa fé e podem não saber onde colocar o seu pé e por isso acabam por se afundar muitas das vezes, por não saberem onde está a pedra. Mas nós que temos conhecimento que Jesus é a rocha da nossa salvação, nós podemos caminhar inabaláveis, sabendo que nele as bênçãos vão fluir e que nós não seremos atingidos por mal algum. Amém? As bênçãos nos vão alcançar. Amém? A proteção estará lá, o favor estará lá. Então nós devemos ficar firmes na rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Devemos estar todos preparados também para ter aventuras de fé. Aventuras de fé. Pedro, por exemplo, sabem da história de Pedro. Jesus chamou para andar sobre as águas e ele caminhou sobre as águas. Amém? E está em Mateus 14. Então baseie também o seu caminhar nesta vida firmando-se na palavra de Deus. Note que Jesus chamou Pedro e ele confiou na palavra de Jesus e caminhou. Só quando olhou para as circunstâncias é que afundou. Não faça a mesma coisa que Pedro. Continue firme na palavra de Deus, amém? E não se irá afundar. Paulo, no meio de cada provação, ele declarava, ele dizia, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele sempre nos faz triunfar. Deus sempre nos faz triunfar. Nós devemos ser, deixem-me dizer, assim, não sei se não levem a mal, mas nós devemos ser como que carraças. Não vamos desgrudar da palavra, mas vamos sugar, vamos tirar dela todo o ensinamento, todo o proveito, todo o conhecimento para nós alcançarmos o sucesso e a vitória que nos está destinado. Sabem, quando Josué passou o Jordão, Deus não lhe disse que as águas estavam secas, já estavam secas ou separadas. Não, os sacerdotes tiveram primeiro que pôr lá os seus pés sobre elas e só depois disso é que o povo passou. Os filhos de Israel também tiveram primeiro que dar 7 voltas à volta da muralha de Jericó e só no final, amém, é que eles gritaram e as muralhas caíram. Só depois de tocar as trombetas e gritarem que as muralhas caíram. Deus não derrubou os muros primeiro, mas os muros caíram depois deles obedecerem e agirem em fé na palavra de Deus. Amém? Confiem em Deus. Ponham acima de qualquer razão humana. Derrubem qualquer muro de derrota que vos esteja a encurralar. Notem que o povo de Israel já tinha dado 6 voltas e nada tinha acontecido. Será que alguns deles não pensaram e disseram: oh, nada está a acontecer? 6 dias a marchar à volta deste muro e nada, nem sequer uma brechinha posso ver. Não, eu tenho certeza que eles não fizeram isso. Eles não olharam pelas circunstâncias, eles foram até o final proclamando com as suas bocas a vitória e regozijando-se já em Deus pela sua salvação. Notem que eles entraram na terra prometida. Para eles entrar nessa terra prometida, eles tiveram que conquistar pela obediência e pela fé. Andar pela fé talvez não seja fácil. Obstáculos devem ser removidos. Os israelitas tiveram primeiro que vencer o rio Jordão,
e depois conquistar Jericó. E ainda assim, nesta cidade, eles tiveram que ainda enfrentar e cumprir certas ordens. Note que diz em Josué 6, do verso 16 a 19, diz o seguinte: E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Sabem, meus irmãos, depois de possuirmos a terra prometida, há instruções que devem ser seguidas para que a maldição não retorne à nossa vida e nos destrua. Se a obediência é a chave para recebermos de Deus, desobediência, então é a trave que nos impede de receber. E nós temos que ter isso em consideração. Nós temos que entender que Deus quer um povo obediente. Deus quer que a gente fique firme e confiante na sua palavra. E se nós ficarmos confiantes, nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Irmãos, continuaremos na próxima semana. Será a última mensagem deste ensino e depois certamente Deus trará para nós uma nova mensagem, um novo ensino. Amém? Vamos crer nisso. Que Deus os abençoe ricamente. Uma semana de sucesso e vitória para todos vós. Amém? E animem-se, que grandes coisas ainda estão por vir por todos nós. Deus ama, você é precioso, nunca se esqueça disso. Somos preciosos para o nosso Deus. Ele deu seu Filho amado por nós, porque nós somos preciosos para Ele. Deus os abençoe.